Hoje é quinta-feira, 15 de outubro de 2020, dia do professor. E eu quero dedicar meu vídeo de hoje a três professores que são muito próximos de mim. A minha mãe Mundica, a minha mulher Maria Isabel e o meu tio Quincas, que é irmão da minha mãe, que é o historiador da família e que está saindo do hospital em Cajazeiras, onde teve alguns problemas por causa da Covid-19, e agora curado, está de volta à Fazenda Rio do Peixe, que pertencia ao meu bisavô, avô dele, e que hoje a família mora lá, né? Ontem eu publiquei no Estadão um artigo chamado As Mãos Sujas de Sangue de Falsos Garantistas. Esse artigo foi elogiado pela Janaína Pascoal no Twitter. Eu agradeço muito a deputada pelo elogio. Ela também elogiou o artigo que saiu ao lado do sociólogo Paulo Delgado, que foi deputado do PT e que trata do mesmo assunto. E o assunto ganhou vida nessa votação, que quando encerrou o voto do Ricardo Lewandowski, estava 8-0 contra o habeas corpus estúpido dado por Marco Aurélio Melo, novo decano, com a aposentadoria do Celso de Mello, para um chefão do PCC. Começo a gravar aqui durante o voto de Gilmar Mendes, em que ele aproveita a ocasião para defender o garantismo, que eu ataco no meu artigo. Então, se alguém quiser ler, o título é esse, As Mãos Sujas de Sangue dos Falsos Garantistas, e os falsos garantistas, entre os quais o Gilmar, estão tentando tirar a responsabilidade deste tipo de garantismo, entre aspas, do episódio grotesco que foi a fuga do André do Rap, traficante internacional, que foi solto por uma decisão de um juiz do Supremo, o famoso juiz voto vencido, que dessa vez foi vencidíssimo, porque quando o Gilmar Mendes começou a votar, estava 8-0. 8-0 não dá nem para lembrar os 6-0 que o Botafogo deu no Flamengo e que o Flamengo depois deu no Botafogo, que são os placares mais elásticos da história deste grande clássico, que foi o clássico da minha infância e adolescência, né? A surra confirma a vocação de voto vencido do novo decano, mas ele está aí circulando nos memes das redes sociais com o apelido de Narco Aurélio, né? O que é uma crítica duríssima ao senhor ministro. Mas hoje eu vou deixar para tratar desse assunto amanhã, quando tiver a votação consolidada, o voto do próprio Marco Aurélio, que será o último a votar, e a gente poderá falar mais à vontade. Por enquanto eu vou falar do fato mais recente, que foi o desencontro do Cabo Cueca com o Capitão Vacilão. A Polícia Federal deflagrou ontem uma operação para investigar desvios em aplicação de recursos de combate ao coronavírus envolvendo parlamentares e apreendeu cerca de R$30 mil em dinheiro vivo na cueca do vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, Chico Rodrigues. Depois que saiu essa notícia, né, é claro que aí o Bolsonaro chamou o Chico Rodrigues, que é grande amigo dele. Há 2 vídeos, pelo menos eu vi 2, circulando, o Bolsonaro inclusive declarando aquele amor que ele gosta de declarar, dizendo que quase entre ele e o Chico Rodrigues há uma relação conjugal, estão praticamente casados, né? Eu não gosto muito, eu não acho de muito bom gosto isso, mas tá lá, né? Uma união estável, né? Pois é. Então o Chico Rodrigues é do DEM, partido de Davi Alcolumbre e Ricardo Maia, de Roraima, estado de Davi Alcolumbre, e é companheiro e colega do Bolsonaro por 20 anos. Durante esses 20 anos, os dois na Câmara dos Deputados foram muito amigos, são muito amigos, e agora o Bolsonaro, para tentar se livrar da fama do seu Cabo Cueca, está se livrando do vice-líder. Quando ele se livrou de outros vice-líderes, a líder, inclusive, né, Joyce Hasselmann, uma vice-líder Bia Kicis, tal, ele não precisou desse tipo de comportamento. Ele estava prometendo voadoras, né? Voadoras. Disse que a corrupção tinha acabado, aí pegaram um vice-líder do governo dele, e ele está dizendo que não é do governo, que no governo não tem corrupção. É bom saber que
o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, está julgando por improbidade administrativa o ministro do Meio Ambiente dele. Ah, mas não foi durante o governo dele. Tá bom, todo dia tem uma desculpa para justificar isso aí. Eu quero lembrar que, além de tudo, há conexões muito recentes. Por exemplo, o Leonardo, o famoso Léo Índio, Leonardo Rodrigues de Jesus, primo dos filhos de Bolsonaro e o primo favorito do Carlos Bolsonaro, é lotado no gabinete do senador Chico Rodrigues como assessor parlamentar. E é lá que ele alimenta o gabinete do ódio como um ativo participante, sempre ao lado do Carlinhos, né? Em 4 de outubro de 2017, o irmão do Carlinhos, Eduardo Bolsonaro, chamou José Guimarães, o líder da oposição, lá do PT do Ceará, de deputado do Cuecão, porque um assessor dele foi preso com dólares na cueca. Agora, aliás, é bom dizer que quem tinha os dólares na cueca não era o Zé Guimarães, irmão do Zé Genuíno, que logo ganhou o apelido de Capitão Cuecão, Capitão Cueca, né? E que combateu isso, disse, não sou o Supremo Tribunal Federal, já disse que eu não sou culpado disso aí. Agora, no caso do Chico Rodrigues, não foi assessor não, foi ele mesmo. Inclusive, há requintes de crueldade de alguns colegas que descreveram parte do dinheiro nas nádegas do ilustre senador, amigo de fé, companheiro e camarada. Os vídeos falam por si só a respeito das relações, né? O capitão Vacilão também protagoniza a notícia do jogo Brasil e Peru. Durante o jogo Brasil e Peru, transmitido na terça-feira 13 pela TV Brasil, para o Brasil, de graça, né? Porque foi cobrada pelo UOL, né? Na narração, o André Marques, que era o locutor do jogo, mandou abraço especial para o Bolsonaro no primeiro tempo e no segundo tempo. Segundo o advogado Tiago Lima Breus, da professora adjunta de Direito Administrativo e Gestão Pública da Universidade Federal do Paraná, pela Constituição, a publicidade oficial deve ter caráter educativo, informativo e social, ou seja, não pode ter promoção do agente público ou de qualquer outro servidor, como o presidente ou de um ministro. Essa posição do professor foi acompanhada pelo meu amigo querido, de quem a Isabel e eu temos muitas saudades, que é o professor Roberto Romano, professor de ética da Unicamp. O professor Roberto Romano disse que a bajulação na mídia, sobretudo naquela ligada aos esportes, serve para desnaturalizar o próprio esporte, dele fazendo algo próprio de facções, desacreditando o aspecto universal. Assim, é um labor antiético e bárbaro. Eugênio Bussi, que é professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, é colunista do Estadão, disse que o episódio faz lembrar o peronismo kirchnerista na Argentina e o seu futebol para todos. Outra pessoa que eu não vejo faz bastante tempo, meu querido amigo, Carlos Eduardo Lins da Silva, que foi chefe de redação da Folha e é professor do INSPER, escreveu um artigo no blog de Fausto Macedo no Estadão, dizendo que a TV Brasil é chamada de emissora pública, portanto, deve prestar contas à cidadania. Utilizá-la para enaltecer o atual ocupante da presidência, que está claramente engajado na campanha por sua reeleição, é errado e não deveria ser permitido. O professor lá do Paraná disse que é um crime de responsabilidade que pode justificar um dos 35 pedidos de impeachment que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esconde na gaveta dele, e também processar a direção da TV que cometeu improbidade administrativa. Eu quero informar que o Bolsonaro já disse que acabou com a Lava Jato, mas não acabou não, viu? A Lava Jato continua. A Força-Tarefa da Lava Jato de Brasília, a Greenfield, apresentou ação de probidade administrativa na Justiça Federal de Brasília contra Luiz Roberto Ortiz Nascimento, genro de Sebastião Camargo e acionista da
famosa empreiteira Camargo Corrêa, aquela que era a protagonista da Operação Castelo de Areia, que o Márcio Tomás Bastos, o ministro da Justiça do Lula, o chefão da polícia política, para perseguir os inimigos do PT nos governos Lula. No outro governo ele morreu, no governo já tinha sido substituído, mas principalmente quando ele era ministro, né? A Greenfield apura desvio de fundos de pensão estimados em pelo menos 8 bilhões de reais. Trocando em miúdos, estamos falando do uso dos fundos de pensão como fonte de financiamento de campanha por meio de corrupção. A Greenfield cobra de Luiz Roberto Ortiz Nascimento o pagamento de 3 bilhões de reais de ressarcimento pelos danos causados ao fundo de pensão Petros da Petrobras. Segundo a força-tarefa da Greenfield, da Camargo Corrêa, vendeu entre 2009 e 2014 um lote muito grande de ações que possuía da Itaúsa por um preço superfaturado, causando prejuízo ao fundo de pensão Petros de, no mínimo, 422 milhões de reais. Segundo as colaborações de Palocci, Guilherme Guxiquem e Joesa e Batista, Luiz Nascimento pagou propina para dirigentes da Petros para viabilizar uma venda superfaturada de ações. Na esfera criminal, já houve denúncia aceita pela Justiça por gestão fraudulenta, corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de valores de instituição financeira. Eu quero convidar você para sábado, às 5 horas da tarde, assistir o vídeo aqui, Neumann Entrevista, na sua 8ª versão. Eu vou trazer de novo o Felipe Moura Brasil, que tem feito diariamente o programa O Papo Antagonista, que a Isabel não perde, ouve todo dia, e também o professor Marco Antônio Villa. E eles vão falar daquilo que eu falei aqui a respeito da Camargo Corrêa, da volta do Estado policial, agora administrado pela direita, a direita burra, a direita chúcara, a direita bovina, etc, etc. Aliás, eu acabo de receber, e amanhã eu quero trazer aqui para mostrar a você, os 2 volumes do livro Neumann Entrevista, que está sendo publicado pela editora Almedina, e que reúne, a editora Almedina faz 70 anos, e os 2 volumes reúnem 70 entrevistas que eu fiz para o meu blog do Neumann, no portal do Estadão, e depois ainda por esses dias nós vamos tratar de falar do lançamento do livro, de fazer uma live, etc. Eu estou indo por aqui, saindo de fininho, direto ao assunto, em pé, só a verdade nos salvará.